E aí, galera? Beleza? Gente, se a Bíblia da minha mãe vai soltando as páginas. Isso aqui é a Bíblia mais nova que ela tem 177 anos. Meu Deus. Gente, muito prazer. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, né, recebendo vocês em nossa casa. Eu me chamo Gabriel, eu sou membro da comunidade Levante, eu sou baterista também, sou coordenador do Ministério de Música e cofundador, assim como o Gui, né, que falou que estava no primeiro encontro no Levante. Antes de ser Levante, na verdade, era só um encontro de um monte de doido lá em casa. E hoje, né, a gente ter uma casa, né, onde foi celebrada a primeira missa ontem, que foi muito emocionante, é realmente um prazer grandioso, né? A gente está tendo o primeiro carnaval do Levante aqui, a gente está recebendo todos vocês, então é com grande alegria, né, que a gente recebe cada um que vem até aqui. Eu namoro a Jéssica, sou filho do Jackson e da Adriana, né, para quem não conhece, a fundadora, meu pai é cofundador também. E o tema, né, que foi escolhido para eu falar com vocês, para compartilhar com vocês, Eu Encontrei Jesus. E eu decidi começar, né, falando, né, sobre isso, que eu estive desde o primeiro Levante, né, desde o primeiro encontro lá em casa, porque eu não poderia começar de outra forma, a não ser falando do dia que eu voltei. Né, o Levante foi a grande virada de chave na minha vida, porque antes, né, para vocês entenderem, eu cresci dentro da igreja, cresci com os meus pais dentro, né, de igreja, e muito firme, e Espírito Santo, e vem e tal, e fogo para todo lado. Só que eu me afastei durante bastante tempo, né? Eu me afastei muito tempo. Aí aproveitando a vida da forma que não deve ser aproveitada, fazendo de tudo, completamente perdido aí no caminho, perdido no mundão, usuário de droga, tudo que vocês possam imaginar, né? Na minha vida assim eu já fiz. E quando teve esse primeiro encontro do Levante, inclusive eu ia sair de casa para rolê, né? Era um dia que eu iria sair, que eu iria aproveitar com os meus amigos mais uma vez, só que esse dia acabou não dando certo, né? Era para rolar, mas acabou não rolando. E daí minha mãe fez o convite, falou: Gá, ó, vai ter um encontro com os doidos aqui em casa, né? Você não quer participar? Eu falei: bora, vamos ver, né, o que é. E disso antes, né, uns dias antes, eu acho que foi numa quarta-feira, estava tendo um cineminha em casa, a gente assistiu um filme cristão, e também aquilo lá já tinha mexido comigo antes, né? E daí com esse primeiro encontro do Levante, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então eu digo que, né, compartilhando do tema dessa pregação de agora, lá foi verdadeiramente o meu encontro com Jesus. Foi aquilo que me trouxe de volta. A partir daquele dia eu pude virar e falar que realmente eu encontrei Jesus na minha vida. Porque, né, eu vou falar para vocês aqui um pouco mais para frente, depois da leitura do Evangelho, que muitas das vezes a gente conhece Jesus, a gente já ouviu falar de Jesus, mas a gente não encontrou ainda, verdadeiramente. A gente só está lá, parece que naufragando. A gente só está lá no mar, né? Mas a gente não sabe o que a gente está vivendo ao certo. Convido vocês a abrir a palavra em Lucas, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 13. Beleza? Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios.
Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. E não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus disse-lhe: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Essas são para nós palavras da salvação. Vamos lá, pessoal. Partindo do contexto, né? Eu sei que é grande essa palavra, mas não tem como a gente começar e não ler pelo menos até onde eu li. Porque meio não, né? Mas uma coisa leva completamente a outra. Vamos parar um pouquinho, né? Para lembrar que então Jesus ele morreu. E aqueles que caminhavam, né, com Jesus, mesmo depois eles sentarem na mesa, Jesus partiu o pão e falar: viu galera, ó, daqui 3 dias eu volto. Fiquem tranquilos que daqui 3 dias eu volto. Vou ressuscitar. Mas imagina para aquela galera. Imagina você estar lá junto de Jesus, está acompanhando todo o processo, todos os milagres que vem acontecendo, tudo aquilo. E chega um belo dia que Jesus morre, da forma mais brutal possível. Ele é crucificado, ele leva uma sova.
Imagina a cabeça dessa galera. E aí? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Se a gente passasse um dia sem Jesus, será que a gente estaria vivo? Eu tenho certeza que não. Imagina a galera que passou 3. Como que estava a cabeça deles, né? E é muito doido pensar isso. Porque eles então estavam caminhando, né? E comentando entre eles, em direção a Emaús, estavam lá comentando entre eles, os discípulos. Olha tudo isso que aconteceu, né? O nosso Jesus, ele morreu, e agora? E de repente Jesus, ele aparece, né? Ele se junta aos dois, do nada. Vamos parar para pensar aqui, só nesse trecho. Muitas vezes, Jesus, ele caminha ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Mas aqui, como a palavra diz, é como se nós mesmos tivéssemos vendas em nossos olhos. E eu pergunto aqui para você nessa manhã, qual é a venda que não permite você enxergar a presença de Jesus em sua vida? O que é que muitas das vezes que tampa os seus olhos, que não te permite sentir o cheiro de Jesus, enxergar Jesus, sentir a presença? O que é aquilo que não te traz para perto, mesmo Jesus estando perto de ti? Qual é o tamanho da sua venda hoje? Às vezes é só aquela vendinha, sabe quando a gente pega aquele pano branco bem fino e tapa os olhos, mesmo tapando a gente consegue enxergar um pouquinho ainda. Ou é uma venda preta que você não enxerga absolutamente nada? Tudo na sua vida é só derrota. Você só tem olhos para enxergar aquilo de ruim que está acontecendo, mas também você não quer tirar a venda. Muitas de nossas vidas, meu irmão, e eu digo isso com toda certeza porque comigo também já aconteceu. Muitas coisas em nossa vida, muitas vezes nós não enxergamos esse Deus porque nós não queremos tirar as vendas dos olhos. É simplesmente porque a gente não quer. É porque a gente está acomodado. A venda está tranquila. Eu nem gosto de claridade mesmo. E está tudo certo. Só que hoje, esse Deus, esse Jesus, ele te convida, meu irmão, tira essa porcaria dessa venda. Acorda para a vida. Como que pode? Você caminhava comigo, você estava ao meu lado todo esse tempo, e eu, ao surgir do teu lado, você não me reconhece, você não sabe mais quem eu sou, você nem sentiu a minha presença. Espera aí, o erro é nosso. O erro é nosso. É a gente que não quer. Mas vamos adiante. Então Jesus, ele chega ao lado dos discípulos e ele mesmo começa a perguntar, né, se fazendo de sonso. Não, mas peraí, o que aconteceu? Então eles contam, né, como se Jesus não soubesse o que aconteceu com ele mesmo, né? Ou seja, Jesus muitas vezes ele se permite. Ele dá essa liberdade para a gente. É que nem ele perguntar para um cego, o que você quer? Ah, Senhor Jesus, vê um pãozinho com mortadela, para mim está tudo certo. É lógico que o cego ele vai querer ver. Ele vai querer enxergar. Mas você entende que Jesus ele pergunta para a gente? Ele está ao nosso lado, ele sabe de tudo que aconteceu, mas mesmo assim ele pergunta. Jesus ele quer saber o que você sente. Jesus ele quer saber a sua opinião. Jesus ele se importa com você. Mas é a gente que não percebe. É a gente que não quer sentir.
É a gente que é muito acomodado nessa vidinha que a gente vive, achando que está tudo bem, está tudo certo. Então, um pouquinho mais para frente aqui, então Jesus ele se junta, eles vão caminhando, e o dia vai caindo, né? Então Jesus ele mais uma vez se faz, né? E ele, não, ó, eu vou continuar aqui. Eles chegam ali na aldeia, não, eu vou continuar um pouco mais à frente aqui. E eles falam, não, os discípulos, não. Fica aqui com a gente. O dia já está caindo, né? Já está perigoso andar por aí sozinho. Vem com a gente aqui. Vamos passar essa noite. E daí, para mim, a segunda coisa mais impactante dessa palavra. Jesus ele entra no mesmo ambiente dos dois discípulos. E Jesus, ao entrar no mesmo ambiente, eles reconheceram Jesus? Não. Muitas das vezes, Jesus ele está em sua casa. Jesus ele está cuidando da sua família. Ele está ao seu lado, mas você não percebe. Você continua vivendo a sua vidinha na lama. A sua vidinha medíocre. E eu me incluo nisso, tá? Muitas das vezes Jesus está lá. Ele está lá sentado na sala junto com o seu pai, com a sua mãe. Ele está lá cuidando da sua família. Ele está lá agindo no seu trabalho. Ele está lá movimentando as coisas para tudo ser feito como a vontade dele. Mas a gente só quer viver a nossa. É muito mais fácil para a gente se lamentar e falar que Jesus não está comigo não. É muito mais cômodo para a gente, porque a vida com Jesus, a vida com Deus, ela é muito mais difícil. E a gente não quer, a gente vive num mundo que a gente não quer mais viver os desafios de Deus em nossa vida. A gente só quer viver o que é fácil, a gente só quer viver o que é cômodo. E para a gente é muito mais cômodo não enxergar. E viver as coisas fáceis que o mundo nos proporciona. É muito mais gostoso. Um exemplo disso, eu duvido que tenha um bloquinho de carnaval por aí que tem menos gente do que a gente está aqui hoje. Eu duvido. Isso daqui, gente, se as pessoas entendessem verdadeiramente o que Deus quer, o que Deus tem pra gente, isso daqui, gente, não era para caber gente nessa rua inteira, nessa cidade inteira. A nossa missão é muito maior aqui na terra do que um retiro de carnaval, um retiro pequenininho de carnaval, que a gente se junta aqui em 50, 100 pessoas, tá tudo certo. Aqui a gente sentado nessas cadeiras aqui é muito fácil. É muito fácil a gente falar de Deus aqui quando todo mundo fala de Deus. A diferença é daqui para fora. A diferença é durante a nossa semana. A diferença é no nosso trabalho. Aqui é muito fácil. Dentro da igreja todo mundo é crente. Todo mundo é católico, todo mundo é o que for. É muito fácil da porta para dentro. E hoje Deus, Ele já inflama isso em meu coração, né? Nessa madrugada eu acordei para orar e Ele já falava comigo, a nossa missão é muito além. Chega da gente ficar só no raso. Chega da gente ter essa vidinha medíocre se contentando com pouco. A gente achar que esse pouco de Deus, sabe, nossa, tá bom assim, já foi demais. A gente não cresce, a gente não amadurece a nossa fé porque a gente não quer, meus irmãos.
E hoje o convite de Deus para cada um de vocês é diferente. Deus, Ele quer agir, Deus, Ele quer tocar, Deus quer movimentar a sua espiritualidade, a sua fé. Só que Deus, né, assim como meu pai diz, né, Ele não é intruso. Ele não vai se enfiar no seu coração aí sem você deixar, sem você querer. E eu já convido você a... Fala assim em voz alta: fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Eu abro as portas do meu coração para Ti. Fica comigo, Senhor. Então, voltando aqui, Jesus, Ele entra na casa com os discípulos. Então, eles estavam caminhando e fominha, né? Dá uma fome daí. Vamos jantar, pelo amor de Deus. Caminhamos uma porrada aqui, vamos comer um negocinho. E Jesus, então, para mim, daí a parte mais importante desse evangelho. Ele parte o pão. E a partir do momento que Jesus ele parte o pão, aí sim os discípulos reconhecem: ah, meu Deus, não tem quem, gente, me desculpa, mas não tem como não reconhecer Jesus nessa hora. Não tem como. Então, Jesus, ele se permitiu. Ele permitiu com que os discípulos, gente, olha que honra, novamente, depois de 3 dias morto, né? Jesus, ele ressuscita. E ele concede a graça a esses discípulos de ver novamente o partir do pão. Depois de 3 dias de saudade, depois de 3 dias sem esperança, achando que todo o projeto, tudo aquilo que Jesus tinha construído até então tinha acabado, Jesus ele dá a oportunidade mais uma vez desses discípulos compartilharem esse momento com Ele. E como não reconhecer Jesus nessa hora? A gente não está falando aqui de um simples partir o pão, que isso a gente faz todo dia. A gente já fez aqui, pega o pãozinho nosso, corta, passa uma manteiga. A gente não está falando só disso. A gente está falando, né, do verdadeiro alimento para a nossa alma. Não é um simples partir um pão, mas é o verdadeiro sustento. A gente está aqui falando do verdadeiro alimento para a nossa alma. A gente está falando da palavra. A gente está falando da comunhão. A gente está falando da nossa fé aqui em forma de palavra. Como posso eu não reconhecer esse Deus? Como posso eu não reconhecer esse verdadeiro alimento para mim? Como posso eu, né, ter que chegar nessa parte, né, ter que chegar nesse momento tão óbvio, para daí sim eu conseguir, eu entender que Ele era Jesus, aquele homem que estava caminhando comigo era Jesus. Olha como a gente é tão pouco, né? Como a gente não vale nada mesmo, né? Teve que acontecer assim, só faltou Jesus ele mastigar e entregar um papelzinho, ó, eu sou Jesus. E de repente Jesus ele desaparece. E daí que eles voltam, se reúnem novamente e eles comentam daí, né, sobre esse Jesus que apareceu. Meus irmãos, eu não sei o que te trouxe verdadeiramente até aqui.
Eu não sei como que você chegou, como que seu coração chegou até aqui. Eu não sei se de repente você veio obrigado, ou se você veio só porque um amigo te convidou e ontem ao chegar aqui você pensou, nossa, eu entrei na maior furada. Eu poderia simplesmente estar curtindo um bloquinho de carnaval de boa. E eu tô aqui num negócio mó zoado, umas pessoas falando tudo esquisito. E eu poderia facilmente apontar essa pessoa. Mas Jesus, ele te fala nessa manhã de que antes de você nascer, para cada um que está aqui, antes de você nascer, antes de você ser gerado, Jesus ele já te imaginava aqui nessa manhã. Ele já sonhava com você aqui nesse retiro de carnaval, onde você encontrou um bando de doido.